Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da Crypto Trading. Hoje, dia 9 de janeiro de 2025. Agora são aproximadamente 8h58, horário de Brasília, nessa quinta-feira. Já é de noite, estamos aí com Bitcoin na região dos 92.500, preço a mercado no diário. Aproximadamente uma queda de quase 2,7%. Mais um dia com os vendedores batendo. Lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento pré-agendado em nosso calendário e as três principais bolsas nos Estados Unidos também estavam fechadas devido a um feriado nacional. Então, basicamente, a gente vem direto aqui para o gráfico do Bitcoin, analisar aí as perspectivas, né, em relação ao que aconteceu e para o final da noite até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, a gente tinha identificado já nas duas análises anteriores aí um cenário bastante desafiador, principalmente, né, por conta dos compradores em vista do que estava sendo compartilhado para nós aqui pelo gráfico, né, a questão do volume, a estrutura de preço. E tivemos aí 3 dias, basicamente, com o Bitcoin retroagindo. Infelizmente, era o cenário que estava previsto aqui dentro do que a gente analisou juntamente. E, obviamente, a gente, né, espera dias melhores, né, uma eventual retração por parte dos compradores, na iminência de novamente puxar o preço dos ativos. Então, dando continuidade na análise de ontem, basicamente estávamos nessa região. Evidentemente, a gente sabia que a eventual perda aqui da região dos 93.600, teoricamente a mínima desse candlestick, onde prevaleceu compra, nós teríamos aí novamente um movimento descendente. Percebe-se que houve aí uma retração mínima, né, com os compradores tentando manter aí a ascendência do preço. Infelizmente, né, analisando um tempo gráfico maior, não tinha essa ajuda, teoricamente, não favorecia, né, diante do que era o cenário, e o preço veio a retroagir na busca, né, da nossa região esperada aqui na proximidade dos 91.300, que teoricamente era a nossa marcação aqui no gráfico. Então, por coincidência, tivemos aí uma retração nessa região, nesse nível de preço especificamente. Sabíamos também a acumulação de lotes entre a região dos 92.000 aos 90.000, teoricamente reforçava a nossa marcação, como foi mencionado aqui na análise anterior, e ao que se percebe daqui em diante, né? Você mesmo pode perceber que o volume comprador passou a superar o volume vendedor. Em tese, tivemos aí praticamente um engolfo, né, em relação ao candlestick, que houve aí a sua abertura à 1 da tarde. Então isso é um sinal positivo. Teoricamente, já temos um volume dos compradores superando o volume dos vendedores. Em tese, tivemos aí uma retração dentro do suporte, na qual tínhamos estipulado outro ponto positivo. E ao que parece, é o fechamento desse candlestick atual tem aí uma proximidade com o martelo. Teoricamente, é um candlestick com padrão de força. Obviamente, o volume poderia ter sido maior, isso iria facilitar nossa leitura, mas já é um ponto bastante positivo em vista aí dos 3 últimos dias que praticamente o mercado retroagiu. E, pessoal, é, pode ser que a gente tenha aí uma reação dos compradores em vista do que a gente colheu aqui agora no gráfico. Evidentemente, essas condicionantes podem impactar aí a retomada do preço. Obviamente, o cenário perfeito seria aí
caso os vendedores novamente tentem retroagir o preço na proximidade da abertura desse candle com a mínima, os compradores de fato começam ou tentarão começar a agir de forma incisiva, com protagonismo, digamos, ao ponto de novamente, né, buscar os níveis superiores de preço. Então, eu acredito que tenhamos aí uma reação dos compradores em vista, né, inclusive, de que estamos há 3 dias com o mercado declinando aí, buscando níveis inferiores de preço. Ao que parece, amanhã teremos um pouco mais de volatilidade nos mercados. Sai o resultado do payroll, é a primeira sexta-feira do mês. Acredito que a partir das 10h30 tenhamos mais volatilidade aqui também no mercado cripto. Então é de extrema importância que você acompanhe juntamente aqui no gráfico, pois, obviamente, se tivermos aí um resultado muito bom, isso vai trazer um certo otimismo e poderá, né, trazer aí bastante volume comprador ao ponto, né, do Bitcoin reagir em vista do que foi aí, como vimos nos últimos dias. Então, convido todos vocês a acompanharem o resultado do payroll juntamente aqui no Bitcoin, pois será um horário bastante importante em vista de que esperamos aí bons resultados, né, ao que tange a economia lá nos Estados Unidos. Então, pessoal, basicamente esse é o cenário. A gente passa já a enxergar um cenário mais otimista em vista do que foi o dia de hoje. Óbvio que no diário ainda continua um cenário ruim, não temos volume comprador até então, não temos nenhum candlestick com padrão de força, mas quando a gente olha no tempo gráfico de 4 horas, já muda aí um pouco o panorama. Evidentemente, temos o payroll amanhã, então é fundamental que tenhamos aí um excelente resultado ao que tange um número de empregos criados, né, que supere aí a projeção, evidentemente, partindo do princípio de que a projeção ah, seria aí de 164 mil novos empregos, né? A gente, obviamente, torce para que venha acima dessa projeção. Em relação à taxa de desemprego, espera-se que pelo menos mantenha a projeção ou que venha abaixo, né, da projeção, evidentemente, também trazendo mais otimismo aí para a economia norte-americana. Evidentemente, isso vai refletir no preço de ativos de renda variável, inclusive aqui no Bitcoin e nas altcoins. Então, fundamental o acompanhamento do payroll amanhã e vamos acompanhar juntamente, ver se de fato vem um resultado aí muito bom, diante do que foi os últimos 3 dias. A gente espera que de fato aconteça. Obviamente, um resultado ruim, nós sabemos que isso pode impactar aí o preço dos ativos, né? No geral, em renda variável e aqui no Bitcoin também. E em tese, ainda temos a expectativa de que até a região dos 90 mil tenhamos aí os compradores tentando atuar, porque fizemos a identificação, né, do acúmulo de lotes dentro dessas proximidades de preço na qual o mercado se encontra. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente tem aí, né, um conflito de interesses por parte dos compradores na região de abertura desse candle, teoricamente aqui na proximidade dos 92, até a região da mínima, aqui na proximidade da nossa marcação, na região dos 91.300. Se tivermos aí um excelente resultado, provavelmente teremos uma ascendência do preço, evidentemente, poderemos buscar a região da média de 20 períodos, poderá haver aí uma bateção de cabeça, os vendedores tentando atuar, evidentemente, vai ser importante colher as evidências aqui, ao ponto de identificarmos se o preço fechará acima dessa região, obviamente utilizando um tempo gráfico maior.
Eu particularmente gosto de utilizar, né, no diário como uma referência, ou pelo menos 2 candlesticks no tempo gráfico de 4 horas. Então, tudo isso é importante na análise ao ponto de você ter evidências robustas. E vamos acompanhar daqui para frente. Vamos ver como é que o mercado vai se desempenhar em vista do que a gente colheu aqui agora. Evidentemente, amanhã tudo pode mudar. A gente fica na torcida aí para que venham boas notícias. E basicamente é isso. Esse é o cenário de hoje. Tivemos aí a felicidade, né, no mercado retroagir praticamente em cima da nossa marcação, e eu volto a repetir aqui na análise a importância de você acompanhar nossas marcações. Elas são todas embasadas, tem um porquê as marcações estarem presentes aqui, compartilhadas com todos vocês, e você mesmo está presenciando aí como o mercado respeita, né, tudo aquilo que a gente compartilha aqui com vocês. Então é isso, pessoal. Para fechar a análise de hoje, vamos dar uma olhada rapidamente no livro de ofertas. O livro, a gente já percebe uma acumulação de lotes por parte dos compradores. Teoricamente, você percebe que na região dos 92 não há mais aquele acúmulo de lotes que estava presente. Obviamente, acabou sendo consumido, né? Os compradores atuaram aí na proximidade dessa região, e na região dos 91 permanecem quase 15 milhões de dólares, na região dos 90.500 mais 10 milhões, na região dos 90 mais 22 milhões e meio, ou seja, percebe-se que, né, os compradores estão na iminência aí de segurar o preço nessa região de preço, evidentemente na proximidade da virada de dezena. E quando a gente recua mais um pouco, percebemos também na região dos 89 mais 10 milhões, na região dos 88 mais 23 milhões e meio, ou seja, temos aí lotes em demasia em toda essa região de preço. Evidentemente, torna-se uma barreira, é mais difícil os vendedores conseguirem romper com facilidade. Então, mostra aí o conflito de interesses gigantesco nessa região, e acaba reforçando aí, inclusive, a nossa análise, aquilo que foi passado aí para vocês. Já pelo lado dos vendedores, livro bastante diluído. Volto a reforçar a facilidade em que um fundo, um gestor teria em mover preço pela questão, né, de poucos lotes posicionados, ou seja, um mínimo esforço aí a gente consegue elevar o preço do Bitcoin novamente. Vamos torcer para que amanhã tenhamos um excelente resultado ao que tange o payroll. Obviamente, teremos aí uma ação mais contundente dos compradores, e para quem sabe tenhamos aí uma recuperação do preço aqui no Bitcoin. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu agradeço sua presença aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.